O mercado de cripto está passando por um momento de estresse muito grande. O mercado como um todo está corrigindo e até o momento não demonstrou nenhuma força, nenhum movimento de reversão desse movimento de queda para uma nova movimentação de alta. Porém, são nesses momentos que surgem as melhores oportunidades dentro do mercado. Isso porque grande parte das criptos e dos tokens estão extremamente descontados. Comparando com o seu preço lá do topo do ciclo com o preço atual, as criptomoedas que voltarem ao seu topo podem fazer 300, 400, 500, 600, 700% de valorização. E grande parte delas, voltando ao topo, essas criptos possuem esse potencial enorme de valorização e podem ainda com certeza ultrapassar esses topos, tendo ainda uma valorização ainda maior. E a Pendle tem sido um dos principais projetos e principais tokens desse ciclo, um dos que mais se valorizaram desde o início do ciclo até o momento em que ela atingiu o seu topo. Nesse momento ela está bastante descontada, porém existe ainda um grande potencial e eu vou mostrar isso nesse vídeo. Vou trazer uma análise sobre o projeto da Pendle e no final uma análise gráfica completa de tudo que eu acredito e vejo para as futuras movimentações do preço da Pendle. Então já deixa o like aqui no vídeo que ajuda bastante o canal a crescer e também se inscreve aqui para ficar por dentro de mais vídeos como esse. A Pendle hoje é o sexto maior projeto com maior TVL, ou seja, ela é o sexto maior projeto que tem mais capital travado dentro do seu produto, dentro do seu DEP. Atrás somente de Lido, a Aave, Eigenlayer, Ethena, Etherfi e aí a gente tem a Pendle. Então ela está hoje em 8 redes diferentes: Ethereum, Base, BSC, Arbitrum, Sonic, Mantle, Avalanche, OP e Optimism Mainnet. E referente às suas métricas, a gente tem as seguintes informações. Tem um TVL, como já comentamos, de 4,66, ou seja, 4,66 bilhões de dólares, sendo 4,29 na Ethereum, 200 milhões na Base, BSC 70 na verdade, 52 na Arbitrum, 27 na Sonic, na Mantle 12, na Avalanche 57 e OP Mainnet 55. Então é um projeto que atualmente ele é bastante grande na Ethereum e nas outras redes como as Layer 2, junto com BSC e Sonic, ela é um pouco menor, ela tem menos demanda dentro dessas redes. E ela possui um market cap de 376 milhões de dólares e um FDV, ou seja, um valuation de 602 milhões de dólares. Então existe uma grande diferença do seu valuation de 602 milhões para o seu TVL, que geralmente é uma métrica que a gente usa para comparar. Não exatamente eles devem ficar na mesma proporção de 4 bilhões, por exemplo, de TVL para 4 bilhões de FDV, mas uma grande diferença entre o seu TVL e o seu FDV geralmente indica que existe uma divergência, ou seja, que seu preço pode estar um pouco descontado, no seu caso, muito barato, ou seja, ele tem ainda um certo potencial de valorização, ou seja, principalmente quando a diferença entre o TVL e o FDV é muito grande. E isso principalmente em projetos que estão em destaque. É comum a gente ver às vezes projetos um pouco mais antigos tendo essa diferença de TVL e FDV acontecendo, porque às vezes talvez não existe uma demanda tão grande no momento por esse token. Porém, em projetos que há sim uma demanda, um projeto que está em hype, tem um potencial ainda para esse ciclo continua crescendo, é sim bastante interessante essa diferença entre TVL e FDV. E uma métrica bastante importante para a gente avaliar se um projeto possui um potencial de crescimento, se ele deve continuar se valorizando, é o seu crescimento. O crescimento do projeto é extremamente importante para a gente avaliar se o token do projeto também tende a continuar se valorizando. E olhando aqui para a Pendle, quando a gente olha o TVL travado dentro do projeto, a gente pode ver que em dólar esse crescimento não tem acontecido tanto nos últimos meses. A gente pode ver que ele saiu aqui de 2 bilhões, obviamente, chegou a valer 5,5, 5,4 bilhões, mas está nesse momento corrigindo. E se a gente olha no geral, ele atingiu a sua máxima em junho de 2024, ou seja, junho do ano passado, e até o momento não conseguiu atingir novo topo. Porém, essa métrica ela está bastante alinhada com o mercado no geral e principalmente com o preço do Ethereum, que não tem se valorizado e não tem tido uma valorização como todos nós esperávamos. Porém, quando a gente olha para essa métrica de crescimento de TVL
para quantidade em Ethereums, a gente tem um crescimento bem maior do que comparado com dólar. No final, o que importa com certeza é em dólar. Porém, quando a gente olha para Ethereum, o crescimento em Ethereum, a gente consegue ver que tem um crescimento maior de tokens Ethereum sendo depositados, porém, ele não se reflete em dólar, ou seja, cada vez mais a quantidade de Ethereums está aumentando, saindo aqui de 800 mil Ethereum depositado em outubro de 2024 e chegando a 2,4 milhões de Ethereum depositados, ou seja, um crescimento de 3 vezes comparado com 5 a 6 meses atrás. Ou seja, analisando as métricas da Pendle, a gente pode ver que ela está tendo sim um crescimento do mercado, um crescimento de mercado, apesar de estar sendo um pouco flopada por conta até mesmo do preço do Ethereum estar impactando negativamente esse TVL em dólar. Futuramente, com o mercado novamente se aquecendo, esse TVL deve subir bastante, mostrando ainda mais o crescimento da Pendle, o que é extremamente importante a gente ver para uma contínua valorização do token. Então o projeto continua crescendo, apesar de ainda não estar crescendo os 100% do que deveria ou do que tem potencial. Com o mercado mais aquecido, ele deve continuar aquecendo. Se isso realmente acontecer, o token da Pendle deve continuar subindo e se valorizando. Após ver que existe essa divergência entre seu preço e o tamanho do seu produto, que ele está, de certa forma, subvalorizado, além disso, ver que existe um crescimento que é extremamente positivo para a contínua valorização do token e do projeto, agora vamos para uma análise gráfica completa do token e das futuras movimentações da Pendle. Apesar de ser um projeto, sim, que está bastante interessante para esse ciclo, apresenta crescimento, apresenta boas métricas, um bom TVL dentro do seu produto, um FDV bastante baixo relativamente, graficamente, pelo menos no curto prazo, ainda vejo uma possibilidade de queda, uma possibilidade ainda de correção. Mas olhando aqui para o gráfico, no geral, a gente vê nitidamente que o projeto, o token, foi lançado lá em 2021, em agosto de 2021, e teve uma forte desvalorização, chegando a quase 98% de desvalorização. E após isso foi que, nesse ciclo, ele iniciou a sua tendência de alta, ou seja, exatamente no fundo desse ciclo, em novembro de 2022, foi quando o token da Pendle também iniciou seu movimento de alta. E ela fez uma primeira pernada impulsiva de alta, depois fez um movimento forte corretivo de mais de 70% de correção, e no momento não, mas após isso trabalhou novamente uma pernada de alta, uma pernada impulsiva, ou seja, a Pendle chegou a se valorizar novamente mais 1.500%, ou seja, mais 15, 16 vezes de valorização. Então teve uma valorização absurda nesse ciclo, foi um dos tokens que mais se valorizou, chegando a um total aqui de quase 23.000% desde o seu fundo. Ou seja, 230 vezes de valorização. Então foi realmente uma valorização absurda. Mas, após essa grande movimentação de alta, nesse momento ela está passando por um momento mais turbulento, está trabalhando dentro de um movimento corretivo, a gente pode ver nitidamente essa lateralização, e no curto prazo ainda acredito que a gente pode ter um movimento corretivo. Na minha visão, a Pendle está trabalhando em um grande diagrama de reacumulação. Um diagrama de reacumulação é quando a gente tem um movimento lateralizado para dar uma correção lateral, para dar novamente continuidade de alta. Então, apesar de, como eu comentei, no curto prazo não vejo alta ainda por agora, acredito sim que a Pendle deve dar continuidade no seu movimento de alta. Porém, no curto prazo, como a gente tem uma região de suporte, uma região de resistência muito bem definido, acaba que gera muita liquidez nessas regiões. Liquidez são os stops das pessoas que estão operando, e geralmente elas colocam em pontos muito claros e muito óbvios, que são regiões de suporte e regiões de resistência, regiões de topo duplo, regiões de fundo duplo. Exatamente o que a gente tem aqui. E por esse motivo, acredito que a Pendle ainda deve ter um movimento de queda para fazer uma captura de liquidez desses fundos aqui, ou seja, desses fundos nivelados, e após então pode ocorrer uma reversão. Então é isso que eu espero para o movimento da Pendle. Acredito que seria interessante duas possibilidades. A possibilidade do preço segurar nessa faixa de preço aqui, nesse order block no qual ele está atualmente. Então exatamente esse order block aqui, ele pode segurar a partir de agora e já iniciar esse movimento corretivo,
ou ainda mais interessante, porém o preço ficaria um pouco mais tempo enrolando nessa faixa de preço, seria o preço da Pendle buscar essa região ainda acima. Esse order block aqui acima, ou seja, nos próximos dias, ficar aqui na lateral, meio chato, buscar essa região e depois fazer esse movimento corretivo trabalhando abaixo dessa região de suporte. E como eu comentei, no curto prazo eu acredito exatamente nesse movimento ainda de correção. Porém, num prazo maior, como eu já comentei, eu acredito num diagrama de reacumulação. Um diagrama de reacumulação é uma região, uma correção lateral que tende a dar continuidade na movimentação. Então, após esse movimento corretivo, que ainda acredito que a gente pode ter, gostaria de ver Pendle segurando ou buscando no máximo essa região de order block aqui, essa região de demanda, essa região de interesse. Ou seja, fazer esse movimento corretivo, buscar essa região de preço, essa faixa de preço, e aí o preço voltar a se valorizar, voltar para dentro dessa lateralização e novamente continuar a sua tendência de alta, na qual ela já vem fazendo esse movimento inteiro. Porém, analisando o mercado como um todo, quando ele já corrige muito, muitas das vezes não é tão interessante aguardar uma correção ainda tão longa, porque o mercado já está bastante esticado, já está numa correção desde o seu topo até agora, chegou a cair 76%, então ele pode acabar não corrigindo tanto. Porém, acredito que ele vai fazer esse movimento de correção, mas podemos aguardar talvez um movimento apenas da captura de liquidez, sem buscar essa região de order block e já retornar. É algo mais difícil de especular quando acontecerá essa parada, caso ele não busque essa região, mas é um movimento que pode sim acontecer por conta já do cenário do mercado. Ou seja, ele fazer um movimento apenas essa captura sem chegar nessa região de demanda e já retornar para dentro da lateralização para dar novamente continuidade. Então, no curto prazo, eu acredito nesse movimento corretivo, deve corrigir abaixo dessa região de 1,79, 1,80 e depois deve voltar para dentro da lateralização e voltar a um movimento, uma tendência de alta. Mas, apesar de eu falar que deve voltar para essa movimentação de alta, não deve ser duradoura. Eu acredito que a gente está caminhando para um encerramento do ciclo. Ou seja, na minha visão, essa deve ser a última pernada de alta que a gente vai ter dentro do mercado e também dentro da Pendle. Ou seja, pode ser a última pernada de alta para romper o seu topo histórico aqui e buscar algo acima. Porém, deve ser o último movimento desse ciclo. E essa foi a análise da Pendle. Ela é um projeto que tem sim um potencial de continuar se valorizando nesse ciclo, principalmente se o mercado também voltar a se aquecer. Ela deve continuar crescendo, deve continuar se desenvolvendo, porém graficamente no curto prazo ainda pode ter um movimento de correção ali no seu preço. Mas é sim um bom projeto e eu acredito que ela deve voltar a se valorizar após esse período de conturbação passar. Se você gostou desse vídeo e gostou dessa análise, não esquece de deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal para ter mais acesso a esse tipo de vídeo, a esse tipo de conteúdo. E se você concorda ou não concorda, ou mais alguma coisa que faltou falar nesse vídeo sobre a Pendle, deixa aqui nos comentários que vai ser um comentário muito bem-vindo.